Sabe, geralmente, quando a gente começa a compilar as fontes, os relatórios e os balanços para a nossa análise aprofundada de hoje... A gente sempre espera lidar com aquelas telas infinitas de números, né? Exato. Um monte de dados institucionais chatos. Mas hoje, logo no início da compilação das fontes para esta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026, aconteceu um negócio engraçado. Aham, eu até vi você rindo na hora. Pois é, o sistema de segurança do Cloudflare travou a nossa tela com aquele clássico bot check. Aquele que pede para você provar que não é um robô, selecionando semáforos e faixas de pedestre. Isso, um firewall ali no meio do caminho, basicamente filtrando o que é tráfego automatizado e o que é real. E olha, acabou sendo uma ironia perfeita para o dia de hoje. Nossa, com certeza. A analogia já vem pronta. Porque da mesma forma que esse algoritmo tenta separar o que é um acesso humano real de uma ameaça fantasma, o nosso trabalho hoje é fazer exatamente isso, só que com o caos que engoliu a Bolsa de Valores brasileira. A gente precisa filtrar esse mar de ações derretendo. Separar o que é risco real, tipo a deterioração dos fundamentos das empresas, do que apenas ruído, sabe? Ou até ordens de venda disparadas por robôs no piloto automático. Exatamente. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa missão hoje é desvendar esse verdadeiro efeito dominó. E o desafio aqui é justamente mapear a anatomia dessa queda, porque o que a gente tem nas fontes de hoje é o rastro claro de como uma única reportagem investigativa lá em Brasília respingou em tudo. Bateu nos juros, né? Bateu na curva de juros futuros, virou de cabeça para baixo as leituras das pesquisas eleitorais e varreu bilhões em valor de mercado de gigantes como Petrobras e Localiza. Empresas que, na superfície não tem relação nenhuma com esse cenário político. Mas vamos destrinchar isso. E eu acho que a gente tem que começar pelo enorme elefante na sala. O descolamento total do Brasil com o exterior. Isso é surreal. Lá fora, em Wall Street, o índice S&P 500 fechou em alta de 0,58%, batendo recordes históricos. E num dia que, macroeconomicamente falando, não foi fácil por lá. Sim, a inflação ao produtor americano, o PPI, veio quente, a maior alta desde o começo de 2022. Muito impulsionada pelos custos de energia, bom lembrar. Verdade, mas mesmo com um dado inflacionário ruim, Wall Street absorveu o golpe e continuou comprando. O que mostra uma tolerância ao risco gigantesca nos Estados Unidos agora. Eles olharam para essa inflação de energia como algo passageiro. Preferiram focar na resiliência das empresas. Mas aqui no Brasil, meu Deus do céu, a história foi outra. Completamente diferente. O Ibovespa estava indo super bem, operando confortavelmente acima dos 180 mil pontos até o início da tarde. Tava um pregão bem tranquilo. E de repente, uma inversão brutal. O índice fechou em queda pesada de 1,8%. Caindo para 177.098 pontos. Com um volume absurdo de mais de 66 bilhões de reais trocando de mãos. E o estopim para essa âncora toda não veio de Nova York, não veio da China, veio de uma publicação do Intercept Brasil. O clima azedou rápido. Mas antes da gente entrar nos detalhes, acho super importante a gente fazer um aviso de imparcialidade para quem tá ouvindo. Ah, com certeza. Fundamental. A gente não está aqui tomando partido político, não estamos julgando o mérito das acusações dessa reportagem, nem avaliando as defesas dos citados, tá? Perfeito. Nosso foco é puramente financeiro. A gente só está relatando a informação porque ela foi o catalisador do mercado. O dinheiro se moveu de forma violenta hoje e a gente precisa entender o porquê. Exato. Então, feita essa ressalva, vamos aos fatos que estão nas nossas fontes de hoje. O Intercept publicou que o senador Flávio Bolsonaro teria negociado 134 milhões de reais para financiar um filme. Um filme sobre a vida do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. E a contraparte nessa negociação seria o empresário Daniel Vorcaro. E segundo a fonte, as defesas não comentaram ou não responderam de imediato. Mas aí que tá. A Faria Lima não liga para a viabilidade comercial de um filme. O que fez preço aí foi o nome do Vorcaro. Com certeza, porque ele é o ex-dono do Banco Master e atualmente ele está preso no meio daquele escândalo gigante de liquidação da instituição. E o mercado financeiro tem uma alergia terrível a certas palavras-chave.
Você coloca escândalo de liquidação bancária do lado de um nome político forte e isso vira radiação pura para os investidores. Ninguém quer ficar perto. Ninguém. Mas olha, eu confesso que fiquei muito intrigado com a velocidade da reação. Sabe por que fundos gigantes, que operam baseados em planilhas matemáticas de fluxo de caixa, jogam as ações pela janela por conta de um filme? Olha, é tentador culpar só essa manchete. Mas essa reportagem do Intercept não causou esse estrago todo num vácuo. Tinha mais coisa aí. Tinha. Ela caiu num terreno que já estava encharcado de gasolina. Lembra do dado que saiu horas antes? A pesquisa Genial Quest? O xadrez eleitoral de 2026. É como jogar uma pedra num lago, né? O impacto inicial é a notícia, mas as ondas vão bater lá nas eleições. Perfeito. O mercado opera expectativas o tempo todo e essa pesquisa da Quest mostrou uma recuperação na popularidade do presidente Lula. E uma melhora dele nas perspectivas para um eventual segundo turno contra o Flávio Bolsonaro, voltando a ficar na frente, mesmo que na margem de erro. Exato. E o gestor Bruno Perri, lá da Fórum Investimentos, resumiu muito bem a cabeça do mercado nas nossas fontes. O mercado não tem uma paixão pessoal pelo Flávio Bolsonaro. Eles não são fãs de carteirinha de político A ou B? Não são. Mas eles têm uma preferência muito clara por uma mudança de regime. Eles querem uma candidatura de oposição que traga uma política econômica mais ortodoxa e mais responsabilidade com a dívida pública. Então, quando sai uma pesquisa mostrando o candidato preferido da Faria Lima perdendo fôlego competitivo... E logo depois sai uma bomba midiática ligando ele ao escândalo do Banco Master. Pronto. A percepção de que a gente vai ter uma mudança de regime fiscal em 26 simplesmente evapora. Desidrata na hora. Isso nos leva direto para a causa e efeito mais pesada do Brasil, a curva de juros. Porque a incerteza política gera medo de descontrole fiscal. E o medo faz o prêmio de risco explodir. E aí os juros futuros sobem sem dó. A taxa de I disparou hoje, precificando exatamente esse medo. Sabe, eu gosto de pensar na taxa de I não como a gravidade do mercado, mas como uma corrida de obstáculos. Como assim? Tipo, os juros são aquelas barreiras na pista de atletismo. Quando a curva de juros empina, é como se alguém fosse lá e aumentasse a altura de todas as barreiras em 10 centímetros. Ah, faz muito sentido. E aí, as empresas que são muito alavancadas, que já correm carregando um peso enorme de dívida, de repente não tem mais força para pular a barreira. E quem mais tropeçou feio nisso hoje foi a Localiza. Caiu 6,4%. É o terceiro dia seguido de sangria para a Localiza. E o mais louco é que o balanço da empresa continua sólido. Os fundamentos operacionais estão de pé. O Citi até manteve a recomendação de compra para eles hoje, né? Manteve. Mas olha que interessante, eles cortaram o preço-alvo de R$ 55 para R$ 54. Por causa da altura do obstáculo que subiu. Exatamente. Eles notaram que cortes de juros mais lentos limitam a empresa, porque a Localiza toma bilhões emprestados para ficar renovando aquela frota gigante de carros. O cronograma de depreciação deles bate de frente com essa curva de juros alta. A despesa financeira acaba comendo todo o lucro da operação. E não foi só a Localiza que sentiu esse peso. Não, o varejo também apanhou muito hoje. A CIA caiu 4,83% e a Renner caiu 4,02%. O que também é loucura, porque as vendas de março vieram muito mais fortes que o esperado. Vieram ótimas, mas a bolsa pune o varejo por dois motivos agora. Primeiro, o crediário mais caro por causa dos juros. Sufoca o consumidor, né? E segundo, que é puramente político, está no radar de todo mundo a medida provisória da famosa taxa das blusinhas. A isenção de imposto federal para compras internacionais de até $50. Isso. O mercado está tenso com a concorrência das plataformas asiáticas se essa isenção continuar. Tudo isso ofuscou os dados bons do varejo. E acabou sobrando até para o Mercado Livre, que nem listado aqui tá, as ações deles lá nos Estados Unidos recuaram 1,06%. E o Citi não perdoou. Eles rebaixaram a recomendação do Mercado Livre para neutra ou de alto risco e cortaram o preço-alvo lá de $2.200 para $1.950. O prêmio de risco para operar no Brasil e na região como um todo ficou mais caro hoje. Mas vem cá, num dia em que o Ibovespa cai quase 2%, alguém conseguiu ignorar essa tempestade toda? Sim, teve gente que nadou contra a corrente. E a gente tem que olhar para as gigantes de commodities para achar os sobreviventes.
A Vale, por exemplo, subiu 1,26%. Ignorou Brasília totalmente. Totalmente, mas ela só conseguiu isso porque estava ancorada lá na China. O minério de ferro subiu 0,31% na bolsa de Dalian, e isso serviu de piso para a ação aqui. Agora, ser uma gigante não garante imunidade, né? A Petrobras não teve a mesma sorte da Vale. Caiu 2,43%. Pois é, e no caso da Petrobras foi um combo de notícias ruins. Primeiro, que o barril de petróleo Brent caiu lá para $105,63. Mas teve barulho interno também. Aquelas falas dos executivos. Exato. Eles deram declarações que deixaram os fundos focados em dividendos bem chateados. Por um lado, eles falaram que a gasolina deve subir já para as distribuidoras. O que em tese é bom para o caixa da empresa. É bom, mas logo em seguida eles praticamente descartaram pagar aqueles dividendos extraordinários para 2026. Balde de água fria. Total. O mercado precifica a Petrobras muito em cima dessa expectativa de grana extra. Se você tira isso do horizonte, a ação reprecifica na hora. Faz todo sentido. Mas mudando um pouco de foco dos fundamentos macroeconômicos, tem uma força atuando nesse mercado de hoje que simplesmente ignora juros e ignora a política. A dança dos índices. A gestão passiva. É bizarro olhar a diferença entre o Itaú e a TOTVS hoje. O setor bancário inteiro sangrou. Banco do Brasil, Bradesco e Santander caíram super forte. Caíram mais de 2%. Mas o Itaú caiu só 0,6%. Segurou super bem. Enquanto isso, a TOTVS despencou mais de 4%. E não foi por causa de balanço. Foi por causa daquele índice MSCI Global Standard. Essa mecânica dos índices MSCI é fascinante, né? Tem trilhões de dólares no mundo inteiro alocados em fundos passivos. E eles não têm analistas humanos escolhendo ação. É só robô seguindo regra. Exato. O algoritmo só espelha a carteira do índice. Como confirmaram a inclusão do Itaú nesse índice global para o dia 29, gerou uma obrigação automática de compra. Então o fundo gringo é obrigado a comprar Itaú para calibrar o peso da carteira, mesmo que o Brasil esteja pegando fogo. É um amortecedor gigante e a TOTVS sofreu do mesmíssimo mal, só que invertido. Ela foi excluída do índice. Aí o algoritmo manda vender tudo. Manda vender. Não importa se a equipe de tecnologia deles é incrível ou se o caixa tá cheio, o fluxo de venda passiva simplesmente esmaga o preço no curto prazo. E por falar em fundamento brigando com outras forças, a gente tem que cobrir a temporada de balanços de hoje. Teve empresa vivendo no seu próprio universo paralelo. Nossa, cada caso foi um caso bem específico hoje, a JBS, por exemplo. Caiu 3,8%, porque o lucro deles desabou quase 56%. Caiu para 221 milhões de dólares. Mas não foi culpa do Brasil. A tese da JBS sempre foi estar diversificada no mundo todo. E agora o mercado de carne bovina nos Estados Unidos, que é a maior unidade deles, está com margem negativa. O ciclo do boi americano virou, né? Virou. A oferta de gado lá encolheu e os custos dispararam. Então o investidor vendeu o JBS hoje por causa do Texas e não por causa da Faria Lima. Em compensação, a Armac afundou 10,57%, puramente por estar no Brasil hoje. Sim, o balanço veio pressionado com lucros menores. E a Armac aluga máquina pesada. É um negócio que exige muito capital. É aquela nossa analogia do obstáculo de novo. Eles precisam de juros baixos para crescer. Juro sobe, a ação derrete em dobro. Mas teve construtora subindo hoje, acredita? A Cury subiu 0,5% num dia horrível para a construção. Mas eles dobraram a geração de caixa no primeiro trimestre. Passou de 93 milhões de reais. Dinheiro no caixa fala mais alto que o medo. Outra que também teve um resultado operacional forte foi a DASA, que teve um EBITDA de 573 milhões e subiu 3,5%. Mas olha, o prêmio de maluquice do dia vai para a Braskem. Subiu 2,86% hoje. O que não parece muito, mas ela já tinha subido absurdos 29% ontem. 29%. Do nada, nenhuma fábrica nova justifica isso.
O que rolou ali foi um clássico short squeeze. Aquele aperto dos vendidos. Para quem não está tão familiarizado, tinha muita gente apostando na queda da Braskem, operando vendido. Alugando a ação para vender e lucrar na baixa. Isso. Só que aí, o JP Morgan foi lá e soltou um relatório dando um upgrade gigante na recomendação da empresa. Aí o preço da ação começa a subir rápido. E quem estava apostando na queda entra em pânico. As corretoras começam a pedir chamada de margem. E para não perder tudo, esses investidores são forçados a recomprar as ações a qualquer preço para fechar a posição. É um efeito bola de neve. A compra forçada de quem estava vendido gera uma alta bizarra. E para fechar essa lista de loucuras corporativas, a Lupatec voou quase 11%. Muito por causa daquele contrato de 125 milhões com a Petrobras. Mas teve um evento corporativo no meio, a cisão daquela subsidiária, a Lock Ness Participações. Para abrir o capital dela, né? E o mercado adora uma cisão porque acha que isso destrava valor que estava escondido no balanço. Enfim, quando a gente amarra todos esses pontos, fica claro o quão hiperconectado é o nosso mercado. E implacável também. Muito implacável. Imagina só, uma delação sobre um financiamento cinematográfico em Brasília encarece o aluguel de um carro de uma locadora em Minas Gerais no mesmo dia. É fascinante. E eu acho que a grande lição que fica das fontes de hoje para o pessoal de casa é aprender a separar as coisas. Como assim? Diferenciar o que é um solavanco causado por emoção política e juros do que é o fundamento real da empresa. A TOPS caiu por causa de um índice gringo. A JBS caiu por causa do boi nos Estados Unidos. E o resto da bolsa derreteu porque o custo do dinheiro ficou mais caro. Mas eu quero resgatar aquela nossa brincadeira inicial do robô do Cloudflare para deixar uma reflexão para nossa audiência. Manda. Nesse cenário atual, com informações chegando na velocidade da luz, onde o mercado desaba minutos depois de uma matéria ser publicada na internet, o quanto dessa queda de 1,8% hoje foi resultado do medo humano de gestores analisando o xadrez eleitoral de 26 e o quanto foi simplesmente executado por algoritmos e robôs de investimento. Aqueles robôs de alta frequência programados para ler a palavra corrupção e vender tudo no piloto automático. Exato. Antes mesmo de qualquer ser humano terminar de ler o primeiro parágrafo da notícia, o robô já vendeu bilhões. Será que num mercado dominado por essas máquinas supersensíveis a manchetes, a nossa grande vantagem de quem investe ainda não é a paciência puramente humana? É uma excelente provocação. Tem horas que não reagir é a melhor reação que você pode ter. Deixar a poeira baixar para ver quem continua de pé. É isso aí. E com esse pensamento a gente vai ficando por aqui. Um excelente dia para todo mundo que acompanhou a gente e até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes.